No exercício 1, a gente escolheu a opção C, que tem os pontos em f de x, que são esses, e em g de x, que são esses. No exercício 2, ele pede a lei de formação da função f de x e g de x. Então, na f de x, a gente já sabe que c é 5, porque f de 0 é 5. Então, a gente já descobriu essa primeira parte. Então, a gente substitui aqui também por 5, descobre isso, monta um sistema, e a partir do sistema a gente descobre que A é igual a 2, substitui de novo de acordo com o que a gente achou aqui, e B é igual a menos 9. Então, a gente já sabe os pontos C, A e B, e já pode montar a lei de formação, que é f de x é igual a 2x ao quadrado menos 9x mais 5. A função g de x a gente resolve da mesma forma que a f de x. Então, a gente já descobriu que c é igual a 3, porque g de 0 é 3. E com o sistema a gente descobre que a é igual a 1 e b é igual a menos 4. Então, a gente substitui esses valores para formar a lei de formação. Então, g de x é igual a 1x ao quadrado, que é igual a 1, menos 4x mais 3. No exercício 3, ele pede para encontrar ponto de encontro entre a função f de x e g de x. Então, para achar isso, a gente igualou as duas funções. E daí chegou num ponto que precisava fazer Bhaskara. E resultou que x é igual a 5 mais ou menos raiz de 17 dividido por 2. Então, ponto de encontro é quanto x é igual a 5 mais ou menos raiz de 17 dividido por 2. Na parte 4, o exercício pede para a gente montar o gráfico da função, exaltando os pontos onde o gráfico intercepta o eixo y, os zeros e o vértice. A gente marcou os pontos que a gente já tinha, que eram f de 0 é igual a 5, f de 1 é igual a menos 2 e f de 5 é igual a 10. A gente pegou os zeros da função a partir da conta feita no exercício 6 e o vértice a partir desta conta. A gente chegou ao resultado de que vértice xv é igual a 2,25 e yv é igual a menos 5,12. E assim a gente conseguiu montar o gráfico. Para fazer o gráfico g de x, a gente usou os pontos que o exercício já dava, que era g de 0 é igual a 3, g de 3 é igual a 0 e g de 5 é igual a 8. Para achar o vértice, a gente fez uma conta igual a do f de x e a gente descobriu que xv é igual a 2 e yv é igual a menos 1. E a gente marcou o vértice no gráfico. Como o gráfico é sempre espelhado a partir do vértice, a gente sabe que se do 2 para cá é uma unidade, 2 para cá também tem que ser uma unidade, descobrindo que os zeros são 1 e 3. Na parte 5, o exercício pede para calcular graficamente a inequação produto f de x vezes g de x maior do que zero. Para isso, a gente colocou os dois gráficos juntos e percebeu que em certas horas ambos eram positivos ou ambos eram negativos e que em outras horas g de x era positivo e f de x negativo. E assim a gente conseguiu multiplicar um pelo outro, achando essa solução. No exercício 6, ele pede para a gente calcular g de x vezes f de x maior que zero. Então, isso é uma inequação. Então, a gente faz Bhaskara e descobre o x1' e x2' dos duas funções g de x e f de x e coloca isso na reta. Então, 1 e 3, 3,85 e 0,65. Daí, você multiplicando as duas, você faz uma nova reta e mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos, menos, mais com mais. Então, com isso a gente descobre que ponto que g de x vezes f de x for maior que zero vai ser entre menos infinito, 13 sobre 20, união com 1
e 3, união com 77 sobre 20 mais infinito. Todos os colchetes são abertos porque é maior que zero e não maior ou igual. A forma canônica é só um outro jeito de calcular, uma outra fórmula, e você tem que substituir o valor de A, que é 2, e o x vértice e o y vértice que a gente mostrou no gráfico. Daí fica 2 entre parênteses x menos 2,25 ao quadrado menos 5,12. Na parte 8, o exercício pede para deslocar 3 unidades horizontalmente para a direita a partir da função f de x para a gente conseguir chegar na função h de x. A gente preferiu fazer isso direto graficamente e a gente conseguiu fazer a partir da função canônica de f de x a função canônica de h de x e a gente chegou ao vértice de quando y é igual a menos 5,12 e x é igual a 5,25. A gente verificou que quando o exercício manda deslocar 3 unidades também são acrescentadas a esse número que está dentro do parênteses. No próximo passo, o exercício pede para achar a função g de x a partir da função f de x. A gente, mais uma vez, preferiu fazer graficamente e a partir da função canônica de f de x, achar a função canônica de g de x. A gente descobriu que o vértice se encontra quando y é igual a menos 9,12 e x é igual a 2,25. De novo, a gente verificou que quando se abaixa 4 unidades, você tem que subtrair 4 unidades também desse número que está fora do parênteses. A gente representou graficamente as 3 funções f de x, g de x e h de x para uma comparação.